Olá! Nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre os sintomas de hiperatividade e impulsividade do TDAH segundo os critérios do DSM. Portanto, eu vou querer te explicar com mais afinco como é que funcionam esses sintomas, como é que eles se caracterizam e como é que a gente vai lidar com eles aqui na minha clínica. Logo, não sai daí, assiste até o final e já vai dando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Oi, eu sou o Richard, eu sou psicólogo e eu sou supervisor, fundador do Espaço Terapêutico Conosco, que é uma clínica de psicologia situada em Porto Alegre. Nós fazemos atendimentos presenciais, online, para qualquer lugar do mundo. Antes de a gente entrar nos detalhes do TDAH, é importante você saber que no contexto TDAH, hiperatividade se refere a uma atividade motora intensa, enquanto que a impulsividade se refere a um agir sem pensar, sem imaginar as consequências. Dito isso, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que esses sintomas se manifestam. Antes, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma coisa para mim, você vai clicar no botãozinho inscrever-se aqui embaixo desse vídeo e vai ativar o sininho do lado. Assim você vai me ajudar e vai te ajudar, porque clicando no botãozinho inscrever-se e no sininho do lado, você vai receber a notícia de vídeos novos aqui do canal. Isso me ajuda a divulgar mais esse conteúdo e ajuda você a ver esse tipo de conteúdo quando ele surgir. Combinado? Já fez? Sigamos! Quanto aos sintomas específicos, vamos começar pela inquietude e a agitação constante. O indivíduo com TDAH, por vezes, fala que, nossa, aí com uma sensação de inquieto, tô com algo emocional diferente, tem um bicho carpinteiro dentro de mim. Portanto, não é incomum que a gente veja um paciente, uma pessoa com TDAH, que está sempre se mexendo na cadeira, batendo uma perna, andando de um lado para o outro, levanta em momentos impróprios. Não é incomum isso acontecer. Outro sintoma específico é a incapacidade de se manter calmo em algumas situações ou permanecer em situações que supostamente são calmas. Logo, permanecer numa sala de aula por 6, 8 horas em que você tem que ficar sentado numa cadeira sem fazer nenhum movimento, só prestando atenção, sem falar, sem interagir, é difícil para um paciente com hiperatividade. Bem complicado. Isso funciona também na questão do trabalho, em que você é obrigado a estar ali presencialmente parado, sem fazer nada. Nada. Está fazendo trabalho cognitivo, mas não está fazendo motoramente um trabalho. Isso para o paciente com TDAH pode ser uma angústia interminável. A pessoa com TDAH por vezes pode sentir novamente aquela inquietude, uma necessidade de se mexer, se movimentar, levantar e sair, o que pode prejudicá-la em alguns contextos sociais, como no trabalho. Estou no meio de uma reunião, tá lá o chefe da empresa e eu levanto e saio. E as pessoas olham, o que aconteceu com fulana, que levantou e saiu no meio da reunião? Ela tá bem? Meio estranho. Não é incomum também um paciente com TDAH ter um outro sintoma, que é a fala excessiva. Então, o paciente com TDAH tem uma dificuldade em moderar a quantidade de fala que ele passa numa comunicação. Quando ele vê, ele tá falando, já mudou o conteúdo da fala umas 20 vezes, e ele continua falando, e a pessoa tentando ali parar, dizendo, e não consegue. Também não é incomum a pessoa com TDAH interromper o outro, tá? Tô falando e acabo interrompendo fulano, beltrano, no meio da fala dele, corto um raciocínio super importante, porque eu tinha um pensamento, eu tinha que falar de uma vez. Uma vez eu fui dar aula, tinha uma menina que toda vez que eu tava no meio de um raciocínio, ela, professor, deixa eu falar um negócio pra você. Calma, deixa eu terminar esse raciocínio, senão eu vou me perder. E ela dava pra ver que ela ficava angustiada no processo. Impulsividade motora. Muitas vezes o paciente com TDAH tem muita dificuldade de permanecer parado. Tem que se mexer, ele tem que se mover e não consegue prestar atenção às consequências. Então eu tive alguns pacientes com TDAH que foram atropelados ao longo da vida, que não conseguiam ficar parados. Eles simplesmente atravessaram sem olhar para os dois lados, que daí é da distratibilidade, mas eles também não conseguiriam ficar parados esperando por causa da inquietude que eles sentiam. Outro sintoma específico é a dificuldade de esperar a sua vez. Tá bom que esperar não é a melhor coisa do mundo, mas quem não tem TDAH tolera o processo. Quem tem TDAH com sintomas de hiperatividade muitas vezes é intolerável o esperar. A gente trata isso em terapia. Por fim, a inquietação mental. A pessoa tem pensamento acelerado, tem dificuldade de manter o foco, não consegue ficar parada, e nesse vídeo aqui eu garanto que já teve um monte de gente que já vazou porque não conseguiu ver até o final. Esses sintomas de hiperatividade, eles podem variar de pessoa para pessoa, tanto em
intensidade, frequência e o quanto isso interfere na vida de cada um. Agora eu quero te explicar como é que funcionam as estratégias de enfrentamento que a gente utiliza aqui na minha clínica. Mas se você já está interessado em como fazer um primeiro encontro, você vai fazer o seguinte: você vai escanear o QR Code que está aparecendo no canto da tela e ele vai te direcionar lá para o nosso site. O link do site ele também está na descrição desse vídeo. Por lá você vai entender como é que funciona o primeiro encontro, vai conversar com o robozinho que está ali e alguém vai entrar em contato com você para marcar o seu primeiro encontro. Bom, vamos lá. Estratégias de enfrentamento. A primeira coisa que a gente faz é canalização de energia. Portanto, se você tem tanta energia, não consegue ficar parado, vamos fazer disso algo produtivo. Vai praticar um esporte. Sério? Sério, sério. E aí você tem uma tarefa importante, depois que você precisa estar mais focado, faz o esporte antes dessa tarefa. E segundo, desenvolvimento de estratégias de autorregulação. Então não é incomum a gente utilizar estratégias lá da DBT para regulação emocional e tolerância ao mal-estar para pacientes com TDAH, que muitas vezes o paciente com TDAH se bota em comportamentos impulsivos, acaba atropelando a fala de outra pessoa, coisas que têm a ver com comunicação, tem a ver com saber esperar, tem a ver com regular uma emoção que é a inquietude interna e que a gente pode utilizar técnicas do tipo mindfulness, ação oposta, stop, entre muitas outras. Enfim, não vou me estender muito sobre o tratamento porque já tem um vídeo falando a respeito, ele está aparecendo no card aqui no canto da tela, caso você tenha interesse em saber mais como é que funciona os tratamentos regulares. Além disso, é fundamental que você procure uma avaliação com um psicólogo que entenda de TDAH, entenda de TCC e que já tenha alguma experiência. Não dá para fazer um autodiagnóstico, não dá para fazer um autotratamento. É bem difícil quando isso acontece e vamos combinar que você vai levar muito mais tempo do que você deveria, um tratamento que poderia ser mais enxuto, mais curto, poderia ser mais interessante, você se veria mais rápido sem o sofrimento que o TDAH te causa. Não deixa de nos procurar, pelo amor de Deus, nos procura para a gente poder te ajudar. Se você não entrar no site, tem como a gente te ajudar? A gente não tem como bater na sua porta e saber quem você é e que tem TDAH. Enfim, TDAH tem vários desafios, a gente está disposto a te ajudar neles. Não esquece que tem jeito, dá para ter uma vida excelente e assim, vamos conversar. Vamos marcar um primeiro encontro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se você puder deixar um comentário, deixar um like, isso vai nos ajudar imensamente. Eu te agradeço muito e até a próxima. Tchau!